Hello, my name is Mario Kurhara. I'm 45 years old and I live in São Paulo, Brazil. I work with video productions, podcasts, documentaries, and I have a TV studio in São Paulo. Today, I'm so glad for this opportunity to talk about our history and our struggle. So I have to thank you, Hanako Wakatsuki and your team, Roji Oyama, for this opportunity to speak in Portuguese because I'm not fluent in English. And I'm so sorry about that. Eu sou Mario Kurhara e hoje farei uma explanação sobre a situação dos imigrantes japoneses no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, no pós-guerra e também sobre o movimento de retratação. Eu sou muito grato por essa oportunidade de poder falar em português, ser traduzido em inglês e poder falar então para dois públicos, porque muitos brasileiros, muitos descendentes nipo-brasileiros desconhecem essa história. Então essa grande oportunidade que eu tenho que agradecer a toda a equipe aqui do site histórico nacional de Minidoka. Então meus sinceros agradecimentos. E nessa explanação farei uma linha do tempo. Uma linha do tempo preenchida com os artigos publicados no jornal Nikkei Shimbun, assinado pelo jornalista Masayuki Fukazawa, que acompanhou toda a minha trajetória até agora. E começamos em 1997, quando eu tenho meus primeiros estudos sobre a história da imigração japonesa com o professor Michiro Motoda, em 1997, com o livro Soubo no Taichi, que conta a história de duas famílias que vêm ao Brasil, passam por toda essa jornada do imigrante japonês, começando na lavoura, e sofre esse momento brutal que foi a Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra. E era o meu interesse principal, porque até então eu escutava histórias da minha batiã, da minha avó, do meu pai também, que falava de forma muito dolorosa, né? E isso ficou na minha cabeça. Puxa, gostaria de saber mais. Esta oportunidade com o professor Michiro Motoda foi fundamental, porque foi nesse momento que despertou essa minha vontade de produzir um documentário. E nesse momento eu tinha todo um acesso a equipamentos, porque meus pais produziam o programa Imagens do Japão, foi um principal programa na televisão brasileira sobre cultura japonesa, intercâmbio Brasil-Japão, representando a coletividade nipo-brasileira, com parcerias com a NHK do Japão, TV Asahi, trazendo então uma variedade na sua programação, noticiários, musicais, documentários, e aqui localmente produzíamos eventos como programas de calouro, concursos de Miss, e também a vida de grandes artistas. Foi meu pai que trouxe Missora Hibari, a grande deusa da música japonesa, Yashiro Aki, e grandes artistas do mainstream japonês. Então, originalmente, eu tinha a ideia de fazer uma série de reportagens, porque o programa era exibido semanalmente na TV, só que ocorre o falecimento do meu pai em 2001. E com todo o programa, então, ele é finalizado, né? Meu pai era o líder, né, da família, eu finalizo o programa, e com todo esse material, eu busco uma solução que eu também era um desejo muito antigo meu de produzir um documentário longo. Foi aí, durante 12 anos de pesquisa, de gravações, que eu finalizo, então, em 2012, o documentário Yami no Ichinichi, o crime que abalou a colônia japonesa no Brasil, com o principal foco que foi o conflito vitorista-derrotista, Kachimake Koso, que foi uma cisão que ocorreu na coletividade nipo-brasileiro em consequência da repressão e das restrições do Estado brasileiro. O Estado brasileiro proibiu falar o idioma japonês em público, proibiu as escolas japonesas, proibiu os periódicos em japonês, língua estrangeira, ouvir rádio em língua japonesa, existiam as ondas curtas, a locomoção só era permitido com salvo-conduto e por aí vai. Então, a coletividade nipo-brasileira vira uma panela de pressão e ela explode dividindo em dois lados. Os esclarecidos, que eram os Nishiki-ha, e os Shinin-ha, que eram, vamos chamar, os crentes. Os Nishiki-ha, eles já sabiam da notícia da derrota do Japão, porque eles já estavam imbuídos aqui na sociedade brasileira, eram empresários, comerciantes que tinham esse acesso, falavam até português. Mas a grande maioria do povo japonês aqui no Brasil só falava japonês e tinha acesso às notícias na sua língua nativa. Então, quando a proibição das informações em japonês,
é interrompido qualquer fluxo de informações. E aí dá margem ao que a gente fala de fake news e assim por diante, mas principalmente a insegurança. Por quê? Porque até onde foi permitido o periódico em língua japonesa, os japoneses aqui recebiam as notícias de que o Japão estava vencendo a guerra. Quando ele é interrompido, eles acabam ficando apenas com essa notícia e, inflamados pelo seu patriotismo, eles continuam a acreditar que o Japão iria vencer, evidentemente, né? E além do mais, também alimentado pela vontade de voltar ao Japão. Aí ocorre esse conflito vitorista-derrotista, com mortes e ferimentos. Então, esse documentário Yami no Ichi-Nichi aborda esse tema, narrado pelo personagem principal, que é o Sr. Tokuichi Hidaka. Ele deve estar com uns 97, 98 anos, ele está bem, vivendo na cidade de Marília. Mas, além disso, a gente acabou trazendo à tona casos de violações, de tortura, de maus tratos, que foi com o caso do jovem Fukui Ikeda, que era um jovem fotógrafo, pintor, que foi brutalmente torturado. Também tem um caso do jovem Fusatoshi Yamauchi, né, que também foi torturado, ambos na ilha Anchieta. Esse é o principal palco deste documentário, onde 172 imigrantes japoneses foram levados para o então presídio de segurança máxima, a 250 quilômetros aqui da capital, para esse presídio chamado Ilha Anchieta. Eram os bandidos mais perigosos do Brasil, eram levados para lá. Só que tinham 140 japoneses que eram inocentes, que tinham sua ficha na polícia, ter mantido a sua casa câmera fotográfica, rádio, ter falado o idioma em japonês, um crime que eu nunca entendi, que era o niponismo, né? Então esse grupo, que não estava ligado aos atentados do conflito vitorista-derrotista, ligados aos homicídios, eles estavam lá por injustiça e depois disso sofrendo maus tratos e torturas. Evidentemente que eu tinha que passar pela Segunda Guerra Mundial até para explicar o pós-guerra, porque a partir da repressão na ditadura Vargas, essa legislação que surge na ditadura Vargas, ela perpetua no pós-guerra. E quando a gente fala pós-guerra, e eu vou voltar ao assunto logo mais, nós estamos falando de um período constitucional já da vida política brasileira. Então, é todo um contexto que existe nesse documentário Yami no Ichi-Nichi, que ele é compilado então em 82 minutos. Após a finalização, tive a oportunidade de fazer uma apresentação dentro aqui da coletividade nipo-brasileira, mas era insuficiente para atingir mais pessoas. Tomo então a decisão de publicar o documentário no YouTube, está até hoje, né, no YouTube, em português e em Nihongo. Infelizmente não temos em inglês ainda. E a partir dessa repercussão, muitas manifestações, elogios, críticas e tudo mais, houve uma mensagem de uma pessoa que assistiu o documentário e que me disse que os fatos narrados no documentário poderiam estar na pauta da recém-instalada Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, que investigava as graves violações ocorridas na ditadura militar brasileira a partir de 1964, mas que nesse recorte da lei começava em 1946. Então, a Comissão da Verdade tinha um recorte de 1946 a 1985, mas o foco central era a ditadura militar. De qualquer maneira, eu acatei com essa sugestão, peguei o documentário e fui bater à porta da Comissão da Verdade, aqui em São Paulo. O então deputado Adriano Diogo, que ele presidia a Comissão da Verdade, ele me atendeu, ele me escutou, ele assistiu o documentário, ele achou pertinente todos os fatos lá narrados e propôs, então, uma public hearing, uma audiência pública no dia 10 de outubro de 2013, o histórico dia 10 de outubro de 2013. E o que aconteceu nesse dia 10 de outubro de 2013? Foi nesse momento que nós pudemos trazer os casos apresentados no documentário à tona nesta audiência.
Então trouxemos as testemunhas que puderam falar. O único sobrevivente dos 172 presos na Ilha Anchieta era o senhor Tokuichi Hidaka. Ele pôde testemunhar, além de duas senhoras que conheciam o jovem Fukui Ikeda, que foi brutalmente torturado. A Comissão da Verdade não tinha esse caráter punitivo, apenas de investigação, mas ele foi suficiente para que a gente pudesse pensar posteriormente num movimento pela retratação do Estado brasileiro aos imigrantes japoneses. Até porque o momento máximo dessa audiência foi quando a doutora Rosa Cardoso, ela era presidente da Comissão Nacional da Verdade, ela faz um pedido de desculpas a todos que estavam presentes. E foi um momento muito tocante, foi um momento muito forte. E mesmo que não tenha sido um pedido oficial do Estado brasileiro, ele foi importante e a gente pode sentir nas pessoas que estavam presentes o quanto isso era necessário para corrigir um erro histórico. Foi a partir de então que eu comecei a juntar todos esses materiais já reunidos no documentário, além dos excedentes que não puderam entrar no documentário. Continuei a promover audiências, o deputado Adriano Diogo também contribuiu, me ajudou muito para esse prosseguimento de debates, audiências públicas, também entrar no âmbito acadêmico. Nesse momento eu tenho um apoio incondicional do jornalista Masayuki Fukazawa e também do jornalista Ricardo Taira. Masayuki Fukazawa publicava sempre todas essas notícias no jornal Nikkei Shimbun. Isso foi fundamental para repercutir tudo o que estava acontecendo. Ricardo Taira era editor-chefe do Jornal da Cultura, então isso também foi muito importante para se levar à sociedade brasileira e pouco a pouco então foi se criando aqui, foi se concretizando essa necessidade de um movimento de retratação. E aí no dia 31 de dezembro de 2015 eu levo uma petição ao Ministério da Justiça solicitando então um pedido de retratação sem fins pecuniários, não há indenização, aos imigrantes japoneses durante a Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra. E é muito importante dizer isso porque houve um exercício, vamos dizer, jurídico, porque na Comissão da Verdade eles não estavam investigando a Segunda Guerra Mundial. E eu tive que explicar que para que as violações ocorressem em 1946, era necessária uma legislação anterior, uma legislação que foi criada no período da Segunda Guerra Mundial e que houve, para unir esses dois momentos históricos, Segunda Guerra Mundial e pós-guerra, um liame jurídico que permitia que a repressão continuasse em 1946. Em 1946 já não era mais ditadura. Ditadura no Brasil da era Vargas foi de 37 a 45. Em 1946 já tínhamos um presidente eleito, já era um período constitucional, que era do presidente Eurico Gaspar Dutra. Em 1946 nós tínhamos uma nova Constituição. Veja só, esse é um ponto importante e que faz toda essa justificativa dentro da Comissão da Verdade e posteriormente também ao pedido no Ministério da Justiça. Depois disso, prossegui então os debates e no campo acadêmico, na coletividade nipo-brasileira. Em 2016 eu tenho então acesso a mais pesquisadores, Davi Leal, que tinha um documentário do Perigo Amarelo, as publicações, um livro muito importante que é esse aqui, que é Prisioneiros de Guerra, da professora Priscila Perazzo, que fala sobre campos de concentração para alemães e japoneses, um assunto inédito que ela traz nesse livro. Aliás, no período constitucional 1946, também tivemos campos de concentração nessa cidade de Tupã, que é um dos berços da imigração japonesa. Então, até hoje, falar de campos de concentração para japoneses é inédito. Não só aqui do campos de concentração aqui no Brasil, mas também nos campos de concentração para japoneses nos Estados Unidos e no Canadá. Ainda é um assunto inédito, gostaria de retomar isso no final dessa explanação. Então, eu prossigo com essa questão de juntar
outros pesquisadores, outros documentaristas, pessoas que têm esse trabalho importante, né, até para encorpar esse conteúdo. E ao mesmo tempo, acontece no ano seguinte, já em função do documentário, a Ilha Anchieta se transforma num marco de memória, com a instituição do Dia do Imigrante Japonês da Ilha Anchieta, com apoio, né, com a realização em conjunto com a Prefeitura de Ubatuba, né, e também do governo do Estado de São Paulo e também do jornal Informado Ubatuba, da jornalista Renata Takahashi. Foi um momento muito importante nesse avanço pelo resgate da memória nipo-brasileira, mas só isso não era suficiente. A partir dessa repercussão muito grande através do jornal Nikkei Shimbun, desvelamos também um caso, também foi inédito, que foi uma expulsão em massa de 6.500 japoneses descendentes da cidade de Santos, que é uma cidade litorânea, em 8 de julho de 1943. Num período de 24 horas, 6.500 pessoas foram expulsas, tiradas de suas casas, dos seus comércios, com a roupa do corpo, e foram trazidas aqui para a capital, para nunca mais recuperarem os seus imóveis e o seu patrimônio. Foi uma brutalidade. Eles foram confinados aqui na então Hospedaria dos Imigrantes, quase um campo de concentração também, porque eles não poderiam sair, né? E esse caso tem muitas vítimas da província de Okinawa, muitas famílias, porque a cidade de Santos tinha presença, até hoje tem, da presença das famílias okinawanas. A associação da província de Okinawa, ela teve esse conhecimento, e o professor Akira Miyagi, ele já deve ter uns 86 anos, ele, independentemente, começou a fazer suas reportagens e compilou nesse livro aqui, Muribushi, relatos. Ele entrevistou, viajou para vários estados em busca dos remanescentes para poder contar essa história. O que aconteceu nessa expulsão de 6.500 imigrantes japoneses descendentes em 1943? Essa pesquisa chamou a atenção de um cineasta chamado Yoji Matsubayashi, e esse cineasta, então, com a NHK, a NHK, produziu um documentário sobre a expulsão de Santos em 2019, foi veiculado no ano passado. Muito sensibilizados com essa questão toda, então a Associação da Província de Okinawa, presidida pelo senhor Eiki Shimabukuro, ela resolve então apoiar oficialmente esse pedido de desculpas do Estado brasileiro aos imigrantes japoneses. E ano passado, em 2019, então, já no final de 2019, em dezembro, fizemos uma comitiva e fomos atendidos pelo governo federal. Fomos muito bem recebidos. O governo ficou muito surpreso com essa história toda. Mas acontece agora a questão da pandemia e tudo é suspenso. E tudo fica sem perspectiva. E aqui, já caminhando para o final dessa explanação, eu gostaria de dizer que não é nesse atual governo que acontecerá a retratação. É um governo que não é muito afeito aos direitos humanos. Os senhores devem estar acompanhando pelo noticiário, né? E há também um fator muito importante também, que aqui na coletividade nipo-brasileira nós não avançamos nas questões de direitos humanos, em questões étnicas. Avançamos numa questão de lógica de mercado. Então, naquele momento do pós-guerra, foi adotado um discurso que até hoje é proferido sobre assimilação e integração. Então, os japoneses deveriam se integrar à sociedade maior, à sociedade brasileira e tudo mais. E tudo isso que foi passado na Segunda Guerra Mundial, no pós-guerra, que deveria ser esquecido. Então, era muito normal escutar Soreo wa suremashi, mukashi no koto wa suremashi, esquece o passado, maio muke, né? Vamos olhar para frente e vamos trabalhar, né? Então, os imigrantes japoneses, os pais,
resolveram educar seus filhos, ingressar eles na escola, nas faculdades e oficialmente, isso eu quero dizer que oficialmente se tem isso como o norte, né? Então, um povo que é honesto, trabalhador, que se educou, buscou a educação para uma ascensão social. Evidentemente que existem outras situações que não foram tão de sucesso, evidentemente que isso. Mas oficialmente, que eu quero colocar isso, é que ele é colocado isso como principal discurso da coletividade nipo-brasileira oficial. E pode me perguntar sobre essa questão de minoria modelo e tudo mais, mas eu estou falando de uma questão que é colocada oficialmente. E questões de violações do passado, eles não são debatidos, eles não são pontuados. Então, vivemos aí por muito tempo um limbo, um hiato, um vazio, como até citei num livro dos 80 anos da epopeia da imigração japonesa no Brasil. Esse período da Segunda Guerra Mundial, do pós-guerra, ele é dito como um período vazio. E de vazio ele não tem nada, né? E ele é muito importante, o povo japonês viveu esse período da ditadura Vargas, viveu essa repressão toda, essas violações todas. Isso não é simplesmente uma questão de se esquecer. Isso tem que ser lembrado, isso tem que ser colocado para que isso não aconteça novamente. Mas, infelizmente, nós não temos essa mentalidade na coletividade nipo-brasileira oficial. O Bunkyo, que se considera a representatividade nipo-brasileira, não toca no assunto, não toca em questões de racismo, de injúria racial, de representatividade étnica e assim por diante. Há simplesmente essa questão de você atuar como uma lógica de mercado, falar em cultura japonesa, que é extremamente importante também, acho muito importante, perpetuar os eventos e tudo mais, mas numa questão de representatividade de uma população que faz parte, né, desse conjunto nacional do Brasil, infelizmente não é falado nada. E nosso movimento surge então justamente para tentar preencher esta lacuna, mas por essa falta de mentalidade, não há mobilização. Então, nesse momento que nós fomos aqui a Brasília, onde está lá o governo federal, nós somos bem atendidos e tudo mais, há um desânimo, né? Porque não é questão só de você pleitear, mas você ter essa mobilização. E essa mobilização, eu recebi todas essas informações da NADC, da Associação Nacional dos Nipo-Canadenses, que eu tive contato em 2016. Eles gentilmente, na presidência da senhora Beverly Ohashi, tivemos uma reunião, hoje tão comum, né, falar por Zoom, por Skype. Eu tive a oportunidade de conhecer o lendário Art Meek, líder da reparação no Canadá em 1988, e eles me orientaram. Falaram, Mário, você precisa mobilizar os jovens, né? Mas, infelizmente, nós não temos esse costume ainda, né, dessa questão toda. Então, nesse final, a partir de ter explicado rapidamente, existem diversas histórias, mas eu acho que não há tempo suficiente nesse primeiro momento para poder falar disso tudo. Eu repensei o movimento, senhoras e senhores. Eu repensei, já não acredito que deve ser um pedido de desculpa sem fins pecuniários. Eu acho que tem que ter indenização, sim. Essa indenização justamente para poder perpetuar a memória desse período tão difícil. Promover memoriais, promover pesquisas, porque existe aí um arquivo virgem no Rio de Janeiro, onde foi a capital do Brasil, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, existem muitos arquivos, caixas e caixas de arquivos sobre a situação dos japoneses no Brasil e que necessitam de mais livros, documentários, podcasts e aí por aí vai. Só que não é a iniciativa privada que vai patrocinar esse tipo de coisa. Então, hoje eu tenho uma outra mentalidade, que há necessidade sim de indenização, para seguir o modelo que foi no Canadá, nos Estados Unidos, né? Há necessidade desse intercâmbio, Estados Unidos, Canadá e Brasil, para falar sobre as questões dos campos de concentração, sobre essas violações, essa troca de ideias sobre esses assuntos, né? E principalmente
para que esse movimento, para que a retratação aconteça no Brasil, eu concluo que esse movimento tem que ter essa força fora do Brasil, com essas entidades já consagradas nos direitos humanos, já consagradas nessa solução da reparação. O que eu quero dizer é que eu gostaria, nesse momento, já encerrando essa explanação, de ter o contato novamente com a NADC, com outras entidades, tenho conhecimento do Instituto Fred Korematos, de outras entidades nipo-americanas, nipo-canadenses, que tratam dessas questões de direitos humanos, da situação que os japoneses viveram nos Estados Unidos, no Canadá, para assim promover um movimento de retratação a ser pleiteado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E hoje eu tenho conhecimento que o Dr. Paulo Abrão, que me recebeu em 2016, nessa ocasião, até esqueci de falar, em 2016, eu recebi uma carta de apoio da NADC, eu entreguei em mãos ao Dr. Paulo Abrão e ele falou que era uma questão pertinente, mas ele estava já saindo do governo. Havia já uma questão de mudanças. E hoje ele está na Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu tenho esse contato com ele, ele sugeriu também, na hipótese de esgotamento aqui no Brasil, de insucesso no Brasil, que o próximo caminho seria a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E eu gostaria, nesse final, solicitar aí não só a colaboração, mas a ajuda de todos vocês que já tem esse histórico de mobilização, já tem esse histórico de direitos humanos, para aí sim fazer essa justiça histórica aqui para os imigrantes japoneses aqui no Brasil, corrigir um erro histórico, para justamente que essas violações não ocorram novamente, não ocorram com japoneses, não ocorram com brasileiros, não ocorram com nenhum ser humano. Eu acho que esse é um movimento não só de um recorte histórico, mas de uma proposta universal, de um tema universal. Nós estamos vivendo tempos de intolerância e é esse momento que a gente não pode baixar a guarda. Inclusive, muitas pessoas me questionam, já estou finalizando, que eu estou vendo que já estou chegando no limite. Depois da Segunda Guerra Mundial, os casos de discriminação racial continuam contra os japoneses nipo-brasileiros. Injúrias raciais e assim por diante. Então, há necessidade sim de você fortalecer esse movimento para que isso não aconteça, que piadinhas, que ofensas não prossigam e que isso não perpassam gerações. Então, eu quero finalizar, agradecer toda a sua atenção e estou à disposição, vou deixar meus contatos e eu quero finalizar. I want to thank you very much, even with grammatical mistakes, for this opportunity to talk about our history and about our struggle. We just want justice. We just want to correct these historical wrongs. And we need your help. Então, eu agradeço a sua atenção. Buscamos, nesse pouco que eu posso dizer, do fundo do meu coração, com a sinceridade de vocês, o que buscamos é justiça histórica para os imigrantes japoneses no Brasil. Meu grande abraço. Até lá.